Arrai, muito bem, nesse momento nós estamos aqui com mais um vídeo muito importante para vocês aí. A princípio é o seguinte, né? Antes de alguém comentar aí, eles vão comentar, vão falar assim, porque aí o pastor já com um óculos diferente, né? Já tá com vaidade. Não, isso não é um óculos diferente, isso aqui é um óculos de grau. Então eu uso os dois. Eu uso este, né? E uso este, né? Então, este aqui é para perto e longe, e este aqui é para perto. Então, quando eu estou no estudo bíblico, então eu uso para perto. Mas eu não sou cego, não. Porque eu gosto de ver as letras grandes mesmo, né? Desde quando eu era mais novo, eu sempre gostei de ver as letras grandes. Mas a minha razão aqui é o seguinte, é tirar uma dúvida deste povo, porque eles estão com a mania, eles leem a Bíblia, até mesmo os teólogos aí, lê a Bíblia e não entende. E o Espírito Santo de Deus me incomodou. Eles fazem Jesus, quando ele estava aqui na terra, eles fazem Jesus, eles acham que Jesus, quando estava aqui na terra, não era Deus, né? Eles acham que Jesus, quando estava aqui na terra, ele não era Deus, né? Então eu gostaria de tocar aqui numa polêmica antes, porém, eu quero agradecer a vocês aí, né, pelos seus likes, pelos seus comentários, pela sua inscrição. Escreva aqui embaixo, aqui, ó, não deixe de escrever não, né, aqui se for computador, e aqui se for, aqui se for, celular. Então veja bem, então eu vou agora aqui tirar uma dúvida. Eu não sei qual é o nome do título que vai ser agora abaixo, mas eu já quero já, né, comentar aí. Nós temos comentado muito o Mateus capítulo 24, né? Nós temos comentado muito o Mateus capítulo 24. E este Mateus capítulo 24, ele capítulo 24, versículo 36, né? Como eu aqui tenho um testemunho que fala sobre o arrebatamento que eu tive, que Deus me deu a visão do arrebatamento, né? Vocês podem ver aí, né? Quero também convidar vocês aí a ouvir meus hinos aí, meus CDs aí, Pisa na Cabeça da Serpente para Matar, o Missões, né? Missões a vinhetas, mas a gente vai colocar completo aí. Não chama Jesus de você, e você que quer um CD de oração, quer ouvir umas orações especiais para sua libertação, né? Para toda a área da sua vida aprendendo a orar, tem aí oração de poder. Tá aí justamente para os irmãos que principalmente são inscritos. Quero dizer que as pessoas que são inscritas neste canal, todas elas já são incluídas na minha oração. Então aqui nós temos uma campanha de madrugada, sexta-feira, de quarta para quinta e de quinta para sexta. Então de madrugada eu estou apresentando com minha esposa, a missionária Paula, todos esses nomes dos inscritos, mesmo que eu não vou guardando os nomes, mas eu peço a Deus, né, aqueles que citaram aí, por exemplo, a irmã que citou aí que a mãe dela está com câncer, o irmão, e nós vamos orar para que Jesus faça a obra. Agora o que eu quero aqui neste momento é o seguinte, dizer sobre esse versículo, que está havendo uma controvérsia. Muitas pessoas estão aí citando, até pastores falam, não, o dia e a hora só Deus sabe. O dia e a hora Jesus não sabia, os anjos não podem saber, e então só Deus. Então, versículo 36 fala assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então veja bem, vamos aqui subdividir alguma coisa. Entende-se que a Bíblia diz lá em Amós capítulo 3, versículo 7, que Deus não deixa de revelar aos seus servos e aos seus profetas aquilo que ele vai fazer nessa terra. Antes dele fazer, ele revela. Nós vemos aí Daniel recebendo a revelação, vemos aí João recebendo a revelação, nós vemos aí Abraão recebendo as revelações. Então, antes de acontecer, Noé
recebendo as revelações, porque Noé foi avisado do dilúvio, né? E vai acontecer eventualmente agora o arrebatamento da igreja. E veja só, o que eu quero dizer neste momento para você é o seguinte, né? Você tem que entender que quando Jesus estava aqui nessa terra, as pessoas estão dizendo que ele não sabia o dia e nem a hora. Concordo plenamente que ele não sabia como homem. Ele não sabia como homem, correto? Como homem ele não sabia, mas como Deus ele sabia. Você acha que na verdade ele não ia saber? Só que é o seguinte, o interesse dele querer saber mesmo era como Deus e não como homem. Portanto ele diz, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão o Pai. Então, Mateus 24:36. Então eu quero dizer para você o seguinte, que Jesus, como Deus, sabia. Ele sabia muito bem a hora que ele vai voltar, né? E ele sabe muito bem o dia, os minutos, o segundo. Porque se eu falar que Jesus não sabia, como Deus aqui na terra, ele não é onisciente. Mas Jesus, ele estava dizendo que ele não sabia como homem, porque a mente do homem, né, ele se limitava à mente do homem, a mente do homem. Mas o próprio inimigo dele identificou ele aqui na terra como Deus. Se o inimigo dele, que é Satanás, que é meu inimigo, que é seu inimigo, identificou ele como Deus aqui na terra, eu te pergunto uma coisa para você. Como é que nós, servos do Senhor, não vamos identificar que ele é Deus também? Então vem cá, pastor, então me prova que ele é Deus, me prova que ele era Deus aqui na terra, me prova que tem alguma coisa que está provando que ele é Deus aqui. Bom, nós podemos ver que Satanás, ele reconheceu Jesus como Deus, como Filho de Deus, quando estava aquele endemoniado gadareno, né? Ele saiu lá de Gadara e foi ao encontro de Jesus e joelhou-se nos pés de Jesus, disse, o que temos nós contigo, Filho do Deus vivo, porque sabemos que tu és o Filho do Deus vivo. Sabemos que dizer, em outras palavras, que tu és o meu Senhor, tu és o meu Criador. Não mande que a gente saia dessa província, para você ver que o diabo reconheceu o poder de Deus na vida de Cristo ali, o próprio Deus expulsando ele. E não mande a gente para aqueles porcos, para que nós entremos naqueles porcos, e aí, aqueles porcos perambulou-se, remessou-se, precipitou-se para dentro do mar. Mas ali é uma prova que Satanás reconheceu que Jesus é Deus. Quando Jesus diz assim, o dia e a hora, ninguém sabe, somente o Pai, nem os anjos no céu sabem. Então eu quero te dizer para você que, na verdade, não sabe mesmo como homem. Jesus não sabia que como homem. Como homem, tem uma mente, um pensamento limitado, né? Como homem, ele não usou a onisciência dele. Se você falar que Jesus não sabia, você está ignorando a onisciência, a onipresença e a onipotência. Onisciência, onipresença e a onipotência. O que é onisciência? Onisciência, ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas antes de acontecer, né? Podemos ver, né, que quem conhece os pensamentos do homem? Eu vou dizer uma coisa, aonde que Jesus usou o poder de Deus dele? Aonde ele usou o poder de Deus dele, né? Porque se ele é onisciente, o que é onisciente? Ele conhece o que as pessoas estão pensando. Então vemos lá, quando ele expulsou lá o endemoniado, né? O demônio lá, do cego, do mudo e surdo. Então veja bem que as pessoas chamou ele, falou ele que ele estava expulsando em nome do maioral dos Beelzebu, em maioral dos demônios, que é Beelzebu, senhor das moscas. Mas a Bíblia diz que as pessoas razoaram no seu coração, né? Pensando em sua memória, em sua mente, e razoando no seu coração. Quem conhece o que está dentro do coração? O homem conhece? Satanás conhece? Um homem comum conhece? Não. Ali foi a hora que Jesus usou a onisciência dele, e então, né, o Espírito Santo que estava nele, né, os revelou aquilo que na verdade ele pensou.
que as pessoas pensou, e ele diz, por que razoais em vossos corações, né? Todo pecado e blasfêmia é perdoado ao homem. Como é que ele sabia que as pessoas blasfemou? Então, ele ali usou o poder de Deus dele naquele momento. Ele não usou o poder de Deus dele num outro momento que foi oportuno, porque na verdade era uma prova que ele estava mostrando que era possível o homem vencer as tribulações, as lutas. E ele não queria de maneira nenhuma usar o poder dele. Você pode ver que Pedro meteu a espada na orelha do soldado, e ele pegou e disse, Pedro, mete a tua espada na bainha. Eu posso usar agora, pedir ao meu pai que manda 12 legião aqui. Eu não estou aqui sozinho não, eu sou Deus, certo? Eu posso pedir ao meu pai neste momento, certo? Mas por que ele pedia ao pai dele neste momento, né? Porque ainda, na verdade, ele ainda estava aqui em carne, então ele tinha que cumprir uma missão em carne, mas ele não queria de forma nenhuma exercer o poder de Deus, porque se ele exercesse o poder de Deus, o próprio diabo ia acusar ele, ia falar, pois é, mas o senhor falhou. O senhor falhou porque o senhor usou o poder de Deus. Se o senhor usasse o poder de humano, né? Então, por isso, Jesus não usou o poder de Deus. Então, o que acontece? Mas o diabo queria, de uma forma de uma ou de outra, quebrar aquele poder que estava dentro daquele corpo de carne. O diabo queria, porque sabia que dentro daquele corpo de carne existia uma autenticidade, que é o Deus Criador que fez ele. Então ele disse, se eu conseguir fazer Deus quebrar esse pacto que ele fez para morrer pela humanidade, o plano de Deus foi para o água abaixo. Só que Deus, ele conhece o coração do diabo, ele conhece os pensamentos do diabo. Então, nessa razão, Jesus também conhecia o coração do diabo, conhecia também, né, o pensamento do diabo. Antes do diabo pensar, Jesus já sabia muito bem. Agora veja bem que o diabo é tão astuto que ele queria fazer Jesus pecar, Jesus se matar, Jesus suicidar-se. Então eu vejo aqui, né, neste momento, como que Jesus ali, ele mostrou que ele é o mesmo Deus, né, que ele estava ali no corpo de carne, mas ele ainda estava mostrando que ele era Deus, né? Por isso ele falou, eu e o Pai somos um. Se eu e o Pai somos um, então ele ali já afirmou também que o Espírito Santo que estava com ele no deserto, que você pode ver lá que quem jejuou com ele, né? Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não foi só Jesus que jejuou. Ah, pastor, mas é mentira e tal, aquilo outro, né? É mentira que não foi não, porque a Bíblia não diz isso. Isso aí é uma estratégia do inimigo, que o diabo, ele não sabe de nada, né? Então veja bem, se você for lá ler em Lucas, né? Em Lucas capítulo 4 lá, você vai ver ali, em uma parte fala assim, e eles tendo fome, né? E outra parte fala, deixa eu ver aqui, né? Ver aqui, em uma parte fala, e ele tendo fome, só um minutinho aqui que a gente vai dar uma bizarrada aqui, né? E acabando eles de jejuar, né? Eles, quando fala eles, o que acontece eles, né? Quando fala eles, está o quê? Está no plural, né? Está no plural. Então, se está no plural, né? A gente sabemos que não foi Jesus só que estava ali no deserto jejuando, né? Então, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é verdade? Então, deixa eu ver aqui, 7, está escrito aqui no versículo, aqui ó, Lucas capítulo 4, versículo 1, versículo 2 a seguir. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisas alguma. E terminado eles, né? Tá aqui eles, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eles, ó. Eles. Tá vendo? Então, Lucas capítulo 4, versículo 2. E terminado eles de jejuar. Eles, quem é eles? Nenhum pastor ainda chegou e falou isso na internet. Eles, tá falando eles. Então tá falando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem transportou Jesus? O Espírito Santo. Correto? Quem transportou? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam ali. E o Pai
no céu, que é onipresente, que estava em Cristo. Então, os três jejuou. Foi os três, não foi só um. Então, veja bem, muitas pessoas vai pensar, vai debater, vai arrumar um monte de teologia, mas eu não vou ser contra você, eu entendo assim, se você é de acordo, dê o seu like. Se não for, com certeza eu não vou ir contra você, mas eu estou expondo as minhas ideias, né? Então, veja bem, então, nessa razão, nós podemos ver que Jesus, né, ele foi o quê? Ele estava mostrando ali, aonde que Jesus identificou ele como Deus, né? Dois lugares, uma que Jesus mostrou, eu sou Deus. Ele mostrou. Eu sou Deus, porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então eu sou Deus. Aonde que ele mostrou que ele é Deus? Eu vou ler para vocês aonde é que Jesus mostrou que ele é Deus, né? Vamos lá, vamos ler aqui, né? Se você for ler aí, você pode ver Lucas capítulo 23, versículo 39 ao 43, né? Que também está escrito assim, né? Está escrito assim, dessa forma. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu, o Cristo? Salva-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, né, que estava à sua direita, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, né, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas a este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus. Lembra-te, e acrescentou ele a Jesus, né? Lembra-te de mim quando vieres, né? Quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo, ou hoje, estará comigo no paraíso. Como que Jesus ele ia morrer naquela sexta, né? Como que ele ia morrer naquele dia? E aí, de repente, ao mesmo tempo, ele, em vez dele descer, ele iria subir. A minha Bíblia diz que quando ele morreu, quando ele expirou, ele foi para as profundezas do inferno. E aí, como é que faz? Se ele diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso, se ele falou que hoje mesmo estará comigo no paraíso, significa o quê? Significa que, na verdade, ele está identificando que ele é Deus, que ele é onisciente, então ele é onipresente. Então aí, ali na onde ele expulsou o demônio lá do surdo e mudo, né? Ele identificou ele como onisciente, conhecendo os pensamentos daqueles que razoavam, daqueles que estavam no coração, razoando o coração. E na cruz, ele mostrou mais uma qualidade que ele tem, que só Deus tem, né? Mostrou também a onipresença dele, né? Que ele está em todos os lugares. Então ele falou, eu estou aqui agora na cruz morrendo aqui, mas eu estou lá em cima, eu estou na terra, eu estou em todos os lugares. Então hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. Então naquele momento que aquele mesmo homem morreu, né? Aquele dia que quando Jesus morreu, quando aquele homem morreu em seguida, com certeza Jesus já o quê? O espírito dele já foi para o paraíso e lá, né, os anjos receberam. Então o Cristo que estava aqui na terra crucificado, ele também estava lá no céu e estava também no inferno. Então você pode ver, quando ele deu o suspiro, ele desceu aos infernos. E veja bem, quando ele disse assim, só o Pai sabe, nem os anjos sabem, Jesus, quando ele falou, ele estava falando em forma de homem. Como homem, ele não sabia mesmo, não. Como homem, ele não tinha a ideia. Porque é igual a minha ideia, eu não tenho... Ah, você sabe quanto que é 100 milhões mais 100 milhões e 321 mil vezes 300 bilhões? Eu não tem como eu fazer. Então, como homem, ele se limitou à sua inteligência, ao seu pensamento. Mas como Deus, você acha que ele não sabia ali o dia e a hora? Se ele não soubesse o dia e a hora, ele não dizia tudo que iria acontecer. Se ele que revelou a João, foi ele que revelou, entendeu? A Paulo, a muitas coisas. Foi ele que revelou tudo, é ele que é onisciente. Então a onisciência dele estava junto com ele. Vamos ver mais um pouquinho aqui, aonde que o diabo testifica ele como Jesus, como Deus, né? O diabo reconhece ele como Deus. Veja só que o diabo, ele citou algo, né? Bem interessante. O diabo citou algo quando lá em Mateus capítulo 4, né? Jesus, versículo 6, tá? O diabo disse assim, olha,
e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ao diabo falando, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então, peraí, o diabo citou o quê? Citou Bíblia. Ele distorceu a Bíblia, como muitos pastores distorcem a Bíblia aí. Então, eles distorceu a Bíblia, e aí nós podemos ver algo diferente acontecer, certo? Então, veja bem, o diabo citou que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Quando ele disse assim, ó, atira-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos, quando ele apontou aos seus anjos, ele não falou ao meu anjo, ou ao anjo de Deus, ou ao anjo do homem lá de cima. Ele falou assim, ao seu anjo, apontou para Jesus, ao seu anjo. Mais uma vez, Satanás identifica Deus, né, no corpo de Cristo. Satanás identifica Jesus no corpo de Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em um corpo humano. Então, o diabo queria citar a Deus, a Jesus, a usar o poder de Deus, a usar o poder dele. Mas se Jesus tivesse usado o poder dele como Deus, aí o pacto ia quebrar. Ele ia falar que Jesus falhou, que Jesus não aguentou viver na pele humana e teve que usar o poder de Deus para vencer as obras das trevas. Então, Jesus não usou, né, dessa ousadia de chegar e repreender a Satanás e destruir ele. Então, por quê? Porque Jesus ali estava em carne, mas como carne ele não sabia o dia nem a hora. Então, aonde que Satanás chegou e citou, né, essa passagem? Aonde que Satanás citou esta passagem? Vamos lá para o Salmo 91, versículo 11. Está escrito assim, olha o que o diabo falou, né? A mesma coisa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. O diabo citou o quê? O Salmo 91, versículo 11. Então, quando Jesus diz, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem um filho senão o Pai, ele estava falando como homem. Como homem ele não sabia, ele não conhecia mesmo, ele não podia dizer para você. Não, como homem estou limitado a te dizer. Mas como Deus, ele diria dentro dele, eu sei o dia que eu vou vir, eu sei a hora que eu vou vir, eu sei porque ele é Deus. Se você ignorar que ele é Deus, você está achando que ele não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ele não é a Trindade, não tem os três poderes sobre a vida dele, né? Então veja bem, tem um pastor aí que falou que Trindade não existe, meu irmão, que não existe. O dicionário, o Wikipédia, outros aí, o formal, procure. Trindade significa a terceira pessoa do Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa celestial. A terceira pessoa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, veja bem. Então, Jesus é os três em um. Ele é 3 em 1. Certo? Ele é 3 em 1, que chamamos trino. Então, veja bem, né? Assim como nós somos imagem e semelhança de Cristo, ele fez corpo, alma e espírito. Assim também que nós somos imagem e semelhança dele, cópia original, né? Cópia original. Então, se nós somos a cópia original, Jesus, quando ele disse somente o Pai sabe, né? Aí, porque neste momento que ele dizia que somente o Pai sabia, é porque o Pai poderia usar a autoridade de Deus lá em cima. Correto? O Filho, o Espírito Santo também sabia? Sabia. Agora ele fala para mim que o Espírito Santo de Deus não sabia também. Daqui a um pouquinho você vai falar, não, mas o Espírito Santo de Deus sabia não, porque Jesus identificou só o Pai. Uai, mas se o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só, o Espírito Santo não vai saber? Então, Jesus é o Filho, o Espírito Santo e o Pai. Então, quando Jesus chegou e disse, só o Pai sabia, ele estava dizendo em forma de gente, em forma de pessoa, de carne humana. Assim como o poder da mente é limitado para as coisas celestiais, Jesus também se limitou a não usar o seu poder. Porque se ele usasse o poder dele e ele falasse para os filhos dele o dia que ele ia vir, a hora, o diabo ia derrubar ele, ia falar, o senhor falhou. Porque o Senhor está usando o poder do Senhor. Não é justo. O Senhor veio a essa terra para ser como homem e sofrer como homem. Você viu que o diabo tentou fazer ele desanimar ainda. Entrou em Pedro para tentar fazer ele voltar atrás, mas ele não voltou. Então, vou dizer uma coisa para você, né? Voltando a dizer. Então, quando Jesus falou assim, ó, o dia e nem a hora, ninguém sabe, né? Somente o Pai, nem o Filho, nem os anjos sabem. Ele estava falando sobre ele na terra. Como homem, ele não sabia mesmo.
Mas eu agora te digo, se você falar que Jesus não era Deus, você então está blasfemando contra ele, porque Jesus é Deus. Se você concorda que Jesus é Deus, dá o seu like aí e dê o seu comentário e diga assim, eu concordo, pastor, que Jesus é Deus, que é Deus como a Bíblia diz, né? No princípio, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, e o quê? E habitou entre nós. Se o verbo era Deus e ele se fez carne e habitou entre nós, como é que ele deixou de ser Deus e não ia saber o dia e a hora que ele vai voltar, que ele vai arrebatar a noiva dele e vai dar um fim neste mundo? Ele sabe sim. Ele sabia naquele momento, naquela hora, como Deus. Como Deus, ele disse, eu sei, como Deus, um exemplo, como Deus eu sei. Como homem eu não sei, não posso dizer, porque o homem é limitado. Então, o diabo identificou aí que Jesus era Deus, porque ele falou assim, ó, aos seus anjos. E quem tem anjo aí? Sem ser os anjos caídos. Quem tem anjo? Quem tem um anjo poderoso? Só Deus. E quem é Deus? Jesus. Quem é Jesus? O Filho. Quem é o Filho? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Pai. Então, eles são Deus. Os três é um só. Então Jesus, quando ele disse somente o Pai sabe, não vem com essa não, irmãozinho, que falando assim, ninguém sabe o dia nem a hora, nem Jesus sabia. Você está tirando a onisciência dele. Você está falando que Jesus não era onisciente, né? Ele não era onisciente como carne, como homem, como Deus, ele era onisciente, era o próprio Deus habitado entre nós. Como é que ele não é onisciente? Ele só não usou o poder de Deus. É a mesma coisa, certo? Eu tenho aqui 1 milhão na minha mão. Eu posso comprar esta casa de 1 milhão. Né? Eu posso comprar, alguém duvida que eu compro, né? Mas eu só posso gastar 100 mil. Se eu posso gastar 100 mil, então eu não vou usar o meu poder do 1 milhão. Então essa é a razão. Deus, ele se restriu o poder dele aqui na terra como homem para passar as dores do homem, para sentir o que nós sentimos, pensar como pensamos, para que o diabo não acusasse e falasse que ele perdeu a batalha. É verdade? Então, esta é a razão. Então, o que eu estou dizendo para você aí, que Deus, ele é Deus. E o resto é diabo. Jesus é Deus, Jesus é onisciente, Jesus é onipresente, Jesus é onipotente. O Pai é onisciente, onipresente, onipotente. O Espírito Santo é onisciente, onipresente, onipotente. Esses três poderes só cabe só a Deus. Só os três seres, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só eles têm essa autoridade, só eles têm o conhecimento, né? O que é que significa onisciência? Onisciência conhece todas as coisas. Antes de você pensar, ele já conhece, né? Antes de você pensar, ele já conhece. Onipresença, ele está em todos os lugares. Todos os lugares, está aqui, está aí com você, está no mundo inteiro, né? E onipotência, quer dizer, quando nós falamos que o diabo é poderoso, nós falamos que o nosso Deus é o todo-poderoso. Então ele é o todo-poderoso, ele está acima de tudo, né? E sobre tudo. Então, quando nós chegamos e falamos que Jesus disse que não sabia o dia nem a hora, ele falou como homem, mas como Deus ele sabia. Ele só não pronunciou porque senão ele quebrava o pacto que ele fez com o Pai aqui, revelando. Embora acredito eu que ele queria mesmo, né, mostrar isso aí, mas como ele tinha que ser obediente ao Pai, porque a minha Bíblia diz que Jesus não queria morrer. Ei, pastor, não queria... tá escrito, querido. Tá escrito, você não lê Bíblia, não? Lá no Jardim do Oliveira, Jardim do Éden. Volta aí. Jardim do Oliveira, né? Lá no Jardim do Oliveira, lá, ele pediu, ele foi orar sozinho e falou, Pai, se for possível, passa-se de mim este cálice. Quer dizer, eu não quero morrer, Pai. Os homens são cruel. Eu já fiz o que fiz, eu estou vendo que eles vão me massacrar. O diabo ainda entra em cena para desanimar. Eles vão te acabar com você, vão fazer isso. É melhor desistir. Como que o diabo entrou em cena? Usando quem? Entrando em Pedro, né? E Jesus conhecendo que não era Pedro, o próprio discípulo, né? Que era o diabo que entrou em Pedro. Aí Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás, porque a ti não compete a coisa lá de cima. Então, veja bem. Então, eu vou dizer uma coisa. Quem tem onisciência para saber quem está numa pessoa? Quem tem uma onisciência para saber o pensamento? Só Deus. E se Jesus tinha essa onisciência é porque ele é Deus. E quando ele nos revela é porque ele quer que nós saibamos que ele é Deus e vai acontecer. Então, voltando a dizer, né, Jesus é Deus. Jesus, ele sabe sim. E quando ele morreu, que ele foi para o céu, né, ele já foi para o céu sabendo. E vamos dizer que ele não sabia. Vamos dizer que você está certo, que está totalmente errado você, mas vamos dizer que você não sabia, que ele não sabia. Aí ele morreu aqui. Quando ele foi para o céu, ressuscitou, eu vou te perguntar uma coisa. Ele mesmo disse, acaso o pai oculta alguma coisa ao seu filho?
Ou será que quando ele chegou lá, o pai, ele falou, ô pai, fala pra mim que dia que eu vou buscar o povo meu lá, fala lá. Não, meu filho, quietinho aí, não vou falar não, no dia que eu decidir eu te falo. Não, senhor, o pai revela tudo para o filho, é assim que funciona. Por isso que Jesus falou, tudo quanto pedides ao pai em meu nome recebereis, porque eu e o pai somos um, então nós não temos segredo guardado. Então o pai, o filho e o Espírito Santo são um só. Então ele, quando ele subiu lá, ele já subiu sabendo que dia que ele voltar. Claro que, obviamente, ele sabia o dia, a hora e os minutos, e ele sabe. Agora, nós podemos sim, né, calcular pela geração da figueira o arrebatamento, porque lá em Joel capítulo 2, 28 diz isso, né, que os velhos sonharão, os jovens terão visão, né, e Amós 3:8, né, 3:7 diz que o Senhor revelará, não fará coisa alguma se antes revelar os seus filhos, seus profetas, seu servo e profeta. Então ele revela muito antes, então ele está revelando em visão aí no meio da internet. Tem um monte de visão de arrebatamento, e eu creio em 95% dessas visões. Outras não, outras são as pessoas que querem ir pra mídia. Mas são os filhos de Satanás, são um joio que é o quê? Que diz mentira, não vai haver isso, ninguém tá acreditando. Tem um vídeo do cego aí, que tá no meu canal, que até tá dando uma audiência aí muito grande, e eles estão aí blasfemando contra Deus e contra Jesus. Espero que eles não blasfemem contra o Espírito Santo de Deus, porque vai acontecer, eu creio piamente que vai acontecer. E outra, se Jesus não voltar agora este ano, porque eu creio que Jesus irá este ano, se não voltar este ano, eu estou esperando em 2017, 2018. Só que eu quero te dizer, não é que Jesus, ele diz assim, eu vou voltar dia 14 de maio de 2018. Não, é que a geração da figueira, que Israel vai completar 70 anos em 2018. Em 14 de maio de 2018. Isso aí depois a gente conversa, tá bom? Então esta é a razão, então eu só queria dizer assim que Jesus, ele sabe o dia e a hora que ele vai vir sim. O Pai revelou e outra, porque o Pai e ele é um só. E ainda mais agora que o Pai entregou todo o poder e honra na glória dele, na mão dele, ele não vai saber? Ah, será que o Pai vai ocultar isso a ele? De maneira nenhuma. No entanto, o Pai hoje é juiz. Amanhã, Jesus vai ser seu juiz. Então, não fica tirando aí onda com o nosso Deus, falando que o nosso Jesus não conhecia, não sabia de nada, que você está humilhando ele, você está colocando ele embaixo como se ele não é Deus. Né? Quando você diz que Jesus não sabia, você não está falando que ele é Deus. Você está falando que ele era simplesmente um mero homem como você é. Um comedor de arroz e feijão. Eu sou, você é. Agora, o meu Jesus não. O meu Jesus merece respeito e reconhecimento porque ele é Deus. Ele é Deus, será Deus eternamente, ninguém vai tirar ele, ele será Deus e ninguém pode assumir o lugar dele. Você gostando ou não, ele será teu Deus. Querendo ou não, você no inferno queimando ou no céu, ele será o seu Deus. Então eu vou te dizer, Jesus, ele sim, ele conhecia os pensamentos e ele sabia o dia e a hora que nós íamos, que ele viríamos nos buscar. E quando chegou no céu, ele já sabia a mesma coisa. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora eu não posso dizer a mesma coisa dos anjos. Tudo bem. Talvez se ele não quis revelar os anjos, não sei, né? Mas eu acho que também ele poderia ter revelado os anjos, ou, né? Eu acredito que os anjos não devem saber não, né? Porque os anjos não são oniscientes, não são onipresentes, nem onipotentes. Então os anjos não sabem, os anjos sabem que está próximo. Então já Jesus sabia, tá bom? Fica aí então com esse entendimento aí. Se você quiser aprender, aprende. Se você não quiser, problema é seu. Vai caçar um pastor aí mercenário. Começar uns comentários de umas mulheres aí pervertidas, cheias de pombagira, tranca-rua. Você olha na face dela, é o tranca-rua e o enxucaveira cruzando a esquina, entendeu? Aí fica aí dentro, meu pastor, é isso que seu pastor fosse isso. Você não estava aqui assistindo para falar asneira, né? Você não estava aqui, você conhecia. Se o seu pastor conhecesse como você estava falando, você estava aqui apoiando. Meu pastor também prega isso. E quando o seu pastor não prega, você falava, eu estou defendendo a palavra de Deus. Então eu estou aqui para defender Jesus e não a homem. Aprenda uma coisa, defenda Jesus, não placa de igreja, nem título, e nem homem, nem pastor. Tem muitos aí morrendo aí por esses líderes aí, mercenário da fé, ladrão, bandido, engordando com o dinheiro, dizem dos outros, e agora fica aí aprontando o quê? E você é advogado e advogado do diabo, né? Quer dizer, o diabo, ele já põe você no canal, né, pra você cometer essas asneiras aí. Quero dizer pra você, aqui é o canal dos santos e não dos profanos. Os profanos são excluídos, tá bom? Se você é santo, dê o seu like. Se você não é, voa, chispa. Porque eu vou te falar uma coisa, o meu interesse aqui é alcançar a alma para Jesus, tá bom? Meu interesse aqui não adianta falar que você tá aí por causa que tem receita, tem isso, aquilo outro, meu filho. Vou te falar uma coisa, se dependesse de eu viver disso aqui, que na verdade isso aqui acho que deve vir de 4 meses, 5 meses, eu vou morrer de fome, certo? Quem me sustenta é Jesus desde antes de acontecer isso aí. Até agora eu não ganhei um centavo disso aqui, sabe? E nem faço questão.
A questão que eu faço é ganhar a minha pedrinha na glória de Deus, como esse vídeo está fazendo aí, né? Muito efeito na vida de pessoas que estão presas debaixo das asas de lobo, né? E eles estão aí pedindo indicação para onde que eles vão. E pode falar comigo que eu dou mesmo, entendeu? Eu dou mesmo. O meu ministério não está aí não, mas eu posso te apacentar por aqui até você achar um ministério que você encontre essa verdade. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. E se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, isso é João 8, 32 e 36, tá certo? Então essa é a razão. Então eu estou aqui para te dizer a verdade, a verdade. Eu não minto, eu não engano. Eu não estou aqui para chegar e encher papo de ninguém. Eu estou aqui para chegar, povoar o céu e esvaziar o inferno. É isso que eu quero fazer. Então você gostando ou não gostando, problema é teu. O seu falar contra mim não vai fazer uma diferença. Como diz o ditado, tô cagando e andando pra você, não tô nem aí. Ah, pastor, mas que é isso? Minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Você conhece o pastor João Batista? Você conhece? Você foi lá no deserto, você leu a Bíblia? Vê lá como é que João Batista tratava vocês, raça de víbora, né? Quem vos ensinou fugir da ira vindoura, daquele dia que há de vir? Hã? Quem vos ensinou? Aí vocês agora querem defender o pecado, agora vocês agora defender o pecado do inferno. Aqui não. No meu canal não. No meu canal aqui não tem cabrito não. No meu canal aqui não tem lobo não, não tem bode não. Meu canal aqui não tem gato não. Meu canal aqui tem leão pentecostal. É isso aí, tá bom? Dê o seu like aí, escreve aí. E aos inscritos, eu tô orando por você. E inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe e até lá no próximo episódio. Qual será? Você escolhe. Se você quiser, coloca aí o seu comentário aí, fala, pastor, eu quero que o senhor fale sobre esse tema. Se eu tiver conhecimento, eu vou falar. Se eu não tiver, vou procurar conhecimento e vou achar que o que eu achar dentro da Bíblia que o Espírito Santo de Deus me revelar, eu vou postar. Caso contrário, aí fica difícil, né? Teve uma irmã que fez um comentário bem estranho, né? Até esqueci o nome do negócio aí. Aqui não, né? Depois vocês lêem no comentário aí que vocês vão ver. E eu tive que pesquisar e é pecado. Então, muito bem, irmão. Que Deus abençoe. Muito obrigado. O meu zap tá aí nesses vídeos aí, né? O e-mail também, tá tudo aí. Que Deus te abençoe. Fui, irmão.